Bem-vindo a mais um episódio de Reedificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é a minha fantástica esposa, Dona Rebeca. Estamos alegres que vocês estão conosco. Nós vamos falar um pouco sobre o casamento hoje, uma área muito importante, uma área crucial para as nossas vidas, né? Qualquer relacionamento, mas principalmente o relacionamento do marido com a sua esposa. Eu vou ler um versículo aqui em Efésios para começar, Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui nós vemos a importância de falar a verdade. Nós vamos olhar através dos próximos episódios 4 princípios para termos boa comunicação. Principalmente na área de resolver conflitos, mas em qualquer tipo de comunicação, e como nós podemos ter melhor comunicação um com o outro. Tem tantas coisas que acabam levando para o divórcio, mas uma delas é a falta de comunicação. E quando nós não conseguimos comunicar um com o outro bem, quando nós não entendemos os princípios bíblicos da comunicação, nós acabamos tendo muitos conflitos, muitas dificuldades no casamento. Não sabemos resolver conflitos, como conversar através de um conflito, e acabamos tendo muitos problemas que não era necessário se nós simplesmente sabíamos como comunicar melhor. Sim. Nós estávamos conversando sobre crianças que estão na escola, e essa é uma época onde nós podemos ter mais conflitos e mais dificuldade de conversar com nossos cônjuges, e essa é parcialmente por causa dos horários da escola. Infelizmente, hoje em dia no Brasil, mais e mais escolas estão entrando no tempo integral, e de ficar honesto, com o custo de vida subindo, mais e mais mulheres estão saindo da casa para trabalhar. Então nós tem ninguém em casa, vocês estão juntos somente para jantar e dormir e o fim da semana. E por causa disso, não tem a comunicação correta. Para as mães que está fazendo educação em casa, ou está pelo menos ficando em casa com as crianças no meio período, você investe muito nas crianças e ignora seu marido. E essa não é uma coisa boa. E nós queremos ajudar vocês a lembrar que o melhor ferramenta que você tem para criar seus filhos é um casamento forte. Sim. E assim não vai parar somente porque eles estão mais velhos. Assim nunca vai parar. Sim. Então nós queremos ajudar vocês de saber como comunicar corretamente um com o outro. Nós vamos levar vários episódios aqui para ver, para analisar um pouquinho. Tem 4 princípios que eu quero que nós vemos sobre a comunicação. A primeira delas, nós já olhamos o versículo lá em Efésios capítulo 4, e a importância de falar a verdade, o comunicar honestamente. E nós tantas vezes temos os nossos segredos, né? Nós tantas vezes não comunicamos um com o outro, não falamos o que está no nosso coração com o outro. Nós escondemos muitas coisas, mesmo quando nós estamos tentando comunicar sobre um aspecto, sobre uma situação, sobre um assunto. Nós não falamos tudo que precisamos, nós não honestamente abrimos o nosso coração para com o outro. Em Gênesis, nós vemos antes do homem pecar, antes da mulher pecar, nós vemos ali que eles eram completamente abertos um com o outro, né? Não tinha nem roupa para esconder nada um do outro. E nós temos que voltar a entender a importância de estar aberto. Não que nós vamos andar sem roupa pela casa, mas que nós precisamos estar com o nosso coração aberto um para com o outro. Sim. É incrível. Mulheres especialmente falam, eu posso ter secretos do meu marido. Não pode. Seu marido deve ser sua melhor amigo. Seu melhor amigo. Seu marido deve ser a pessoa que você leva tudo. Mas o que acontece? Leva tudo para a mamãe. Que não é saudável, não. Sim.
Ou leva tudo para uma amiga. Não. Leva tudo para a irmã. Não. Essas pessoas podem ser suas amigas, tá bom, sem problema. Mas a realidade é, eu não falo para minha mãe, minha irmã, nem minhas amigas tudo que eu falo para meu marido. Meu marido é meu melhor amigo no mundo. Sim. E não somente melhor amigo, tem coisas que mesmo com o seu melhor amigo, você não deveria estar falando com eles. Coisas que é somente para ser entre você e seu marido, entre você e sua esposa. Mas infelizmente no dia de hoje, nós temos mulheres indo para suas mães, falando coisas que não devem estar falando com as suas mães, ou suas irmãs, ou seus amigos. Estamos abrindo tudo que deve ser somente com vocês dois, mas estamos abrindo para o resto do mundo. E comunicando um com o outro como nós devemos, nós não falamos. Não comunicamos um com o outro, não nos abrimos, não falamos como nós devemos. Sim. Agora, um dos aspectos que nós temos que entender para poder ter a honestidade, falar a verdade um com o outro, nós temos que ter o Espírito Santo, nós temos que ter Deus ativo, nós temos que ter Deus envolvido. Qualquer vez que nós temos que fazer uma decisão, estamos comunicando para tentar fazer a decisão certa. Cada vez que nós temos um conflito, estamos comunicando para tentar resolver o conflito. Cada vez que nós temos comunicação, nós temos que lembrar de levar a Deus primeiro. E em oração, buscar a sabedoria de Deus para que Ele nos guie, para que se há um conflito, para que Ele nos dê a paciência, se for uma decisão, a sabedoria. Enfim, que Deus nos ajude a compreender um ao outro, que Deus nos ajude a comunicar bem um com o outro. Sim. Que Deus nos ajude a assim nos abrir e falar a verdade um com o outro. E a importância de estar orando e buscando a Deus e pedindo que Ele esteja envolvido na nossa comunicação diária, cada vez que nós vamos comunicar, mas principalmente nessas comunicações de decisões e conflitos. Sim. A coisa bem triste é o fato que hoje em dia quase não tem casais que falam um para o outro. Vamos orar sobre isso. Essa é uma tragédia. Sim. Se ninguém lembra de chamar a Deus dentro da situação, como vocês vão resolver? E nós estamos vendo isso mais e mais e mais. Casais que estão em crise e Deus é a última. Sim. Se eles correu atrás de Deus, é a última coisa que eles escolheram. Eles não têm problema de ir para psicólogo, eles não têm problema de psiquiatra, mas a igreja, Deus, não. Essa é a última coisa. E você deve estar disposto a buscar conselho do seu pastor, mas mesmo isso, antes disso, você deve estar indo para Deus em oração. Se nós estamos indo a Deus e Ele está guiando as nossas decisões, se Ele está guiando o nosso dia a dia, não vamos ter esses conflitos, não vamos ter esses problemas. Mas nós acabamos não fazendo exatamente o que Ele quer e acabamos tendo certas coisas. E mesmo assim, temos que voltar, né, à humildade para buscar Deus e deixar que Ele nos guie. Agora, o que acontece? Muitas vezes, o nosso orgulho, nós não queremos saber o que Deus quer falar. Nós queremos fazer do nosso jeito, queremos aquela carreira porque é mais dinheiro, mas não estamos interessados se é a vontade de Deus ou não. E tantas vezes nós não entramos em oração porque nós não queremos saber o que Deus quer falar. Nós queremos fazer a decisão por conta própria, talvez até deixando a esposa influenciar a nossa decisão, mas não queremos que Deus nos mostre, né, o que Ele quer. Exatamente. E essa é uma grande tragédia. Então, corre para Deus na oração. Não deixa Deus para o último. Ele deve ser o primeiro. Sim. E essa é uma coisa que os dois, a sua esposa e os maridos, precisam lembrar isso, de correr atrás de Deus antes que o resto. E, a segundo lugar, buscar conselho do seu pastor. É uma tragédia. Nós estamos
com a igreja e durante todos esses anos, quantas vezes que nós viu a tragédia acontecendo, nós viu tudo errado, mas nós não podemos, como pastor vai entrar na sua casa e força você de ouvir o que nós temos de falar. Esse não é certo. Mas pessoas não buscam. Quase ninguém. Em todos esses anos, quase ninguém buscava conselho. E as tragédias acontecem e nós ficamos lá. Não é um grande surpresa, não. Então, busca Deus e busca o conselho do seu pastor. Você vai ficar assustado quanto Deus pode fazer para você. Sim. Então, a nossa comunicação com o outro, o marido e a esposa, é importante que nós buscamos a Deus em oração. Também vemos tantos versículos, né, da importância de estar orando. Vemos em Filipenses também 4:6. Mas outra coisa que nós temos que entender é a importância de ouvir os dois lados, ou ouvir o assunto completo, ter toda a informação que nós necessitamos. Nós vemos lá em Provérbios 18:13 essa importância de não responder antecipado, mas de ter todas as informações que nós necessitamos. Como conselheiro, eu tenho que ouvir a pessoa com quem eu estou tentando ajudar, tem que saber o que ele está precisando de ajuda, preciso saber muitas informações antes de pensar que eu já sei a resposta. Eu posso, antes de pensar não, eu já penso que eu sei a resposta, mas se eu não correr atrás das informações que eu necessito, eu não vou dar o melhor conselho que eu poderia ter dado. E quando nós estamos comunicando um com o outro, quando eu estou tentando fazer uma decisão, eu preciso da informação da minha esposa. Eu preciso que ela me dê o seu lado. Deus nos criou diferente e Ele quer que nós apoiamos um outro. Então, mesmo que é a minha responsabilidade de tomar as decisões aqui no meu lar, Deus criou a minha esposa de uma forma completamente diferente de mim. Para quê? Para que ela possa ter aquele pensamento, as coisas que vai me ajudar a fazer uma decisão melhor. Quando nós começamos o nosso casamento, eu fiz muitas decisões sem buscar a informação da minha esposa, a opinião da minha esposa, o conselho da minha esposa, e eu estava determinado que a minha decisão é a melhor decisão possível, e muitos conflitos, muitos problemas veio disso. Por quê? Porque Deus nos criou uma entidade e eu necessito dela também, preciso de toda a informação, toda a verdade. Então eu preciso estar buscando que ela me informe os pensamentos dela e a informação dela também. Sim, e mulheres, essa é super importante de entender. Nós mulheres temos o hábito de responder, mas não responder. Deixa-me explicar. Tem alguma coisa errada? Não, eu estou bem. É mentira, todo mundo sabe que você não está bem. Ok, seu marido está perguntando não porque ele está ficando ruim, ele precisa saber ou ele não pode aceitar. E nós deixamos isso acumular e nós ficamos com mais e mais raiva. E no fim, o mundo está falando para nós, não fica casado, divorciar, blá, blá, blá. Então, quando nós não ficamos honestos, nós não falamos a verdade, calmamente, o que acontece? A mulher fica, não, eu sou bem. Frio demais, sou bem. Quando é óbvio que você não é bem, mas você chega ao ponto que você explode. E todo mundo acha que coisa doida. Ninguém gosta de ficar perto de uma mulher assim. Mas toda mulher já ficava assim. Então, é mais importante de falar não em quebra-cabeças. Eu vi esse catálogo por esse apartamento no outro dia, o blá 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 blá. E ele, parabéns, eu ganhei 20 no caminho para trabalho de volta. E aí? Ele não entende. Você está falando que você queria ver esse apartamento, que você tem interesse desse bairro. Não! Ele literalmente está pensando, parabéns, eu também, eu vi um monte. E você lá, ele não entende nada. Não, ele não entende, porque você falava nada. Então é hora de aprender como comunicar. Fala honestamente, fala por seu marido. Por exemplo,
esse assunto de talvez a mudança, alguma coisa assim. Talvez você está animada de mudar, ok? Então vá para ele. Sim, eu tenho muito interesse de sair desse local, não é super bom, vamos procurar outro. Fica honesto. E quando você está procurando, não fala, foi bom. Se foi horrível, fala honestamente, não, essa eu não gostei. Então, e ele pode falar honestamente, tá bom, vamos procurar, mas lembra, nosso dinheiro só cobre esse valor. Então, a comunicação aberta, em vez de muito mentira, que a mulher tem muito hábito de falar mentira, e depois ataque todo mundo porque ninguém entendeu o que ela estava pensando. Essa ideia que você pode ler os pensamentos do outro, essa é satânico, você não pode ler isso, não. Então, você precisa, mulheres especialmente, precisam trabalhar de ficar honesto em uma maneira calma e fala honestamente, amor, eu não gosto que meus filhos estão aprendendo na escola, o que nós podemos fazer? Porque muitas vezes, por exemplo, educação domiciliar, nem os dois concordam. O que nós podemos... E você pode discutir e achar um caminho para a sua família. É incrivelmente importante de explicar sem gritar. Sim. Tantas vezes também eu faço uma pergunta para minha esposa faz uma pergunta para mim, vocês fazem uma pergunta um para o outro. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós respondemos no que nós achamos que eles querem ouvir. Nós, em vez de falar honestamente a nossa opinião, o que nós achamos, o que é a resposta àquela pergunta, nós tacamos uma mentira e falamos o que nós achamos que a outra pessoa quer falar ou quer ouvir. Ou nós respondemos de uma forma, mas não é honestidade, não é o que nós estamos pensando. Tantas vezes, né, uma coisa boba, onde você quer comer? E qual que é a resposta? Honestamente, não você sei. Tantas vezes não sei. E tudo bem, se você não sabe, não tem problema, fala não sei. Mas muitas vezes nós a mulher muitas vezes não quer influenciar a decisão do marido, isso não é sábio. Sim, você tem que estar disposta a receber a decisão que o marido fizer. Mas se o marido está perguntando uma coisa para você, ele quer a sua opinião, é legítimo, ele quer a sua opinião. Ele quer saber o que você está pensando, ele quer saber o seu lado da história, ele quer saber porque a forma que eu penso não é a forma que minha esposa pensa, a forma que o homem pensa não é a forma que a mulher pensa. Então, para fazer a decisão sozinha, eu tenho o meu formato de pensamento, mas eu não tenho o formato de pensamento da minha esposa. Então, a minha decisão não vai ser baseada no todo que eu poderia ter. E ela nunca vai ser tão forte como ela poderia ser se eu tivesse recebido a informação da minha esposa. Às vezes eu pergunto no passado, principalmente no começo do casamento, eu perguntava certas coisas para minha esposa e ela respondia, mas não respondia, né? Aí eu ia fazer a decisão do que eu pensei que era a melhor coisa, juntamente com o que eu pensei que a minha esposa falou. E não deu. E minha esposa ficou irada comigo porque foi a decisão errada. Por quê? Uma das razões é porque ela não comunicou comigo. O que ela realmente queria, o que ela realmente estava pensando. E temos que aprender a estar abertos um com o outro, falar honestamente o nosso pensamento, o nosso lado. Não que tem que ser do nosso jeito, mas temos que estar disposto a pelo menos comunicar o nosso jeito. Sim, exatamente. E falar o que nós estamos pensando para poder, mesmo se o marido não tomar aquela decisão, o que você queria, pelo menos ele teve a informação que ele precisava. E às vezes nós temos que tomar essa decisão que nós não queremos, ou que nós não gostamos. Às vezes temos que comprar uma coisa mais em conta porque não temos o dinheiro para comprar aquela coisa que nós queremos. Mas a decisão sábia é comprar a coisa mais em conta naquela circunstância. Então, tem várias coisas que nós temos que fazer, mas temos que ter os dois lados. Tem que ter toda a informação, tem que termos a honestidade dos dois lados para que nós possamos ir para frente e ter uma boa comunicação um com o outro. Vamos continuar, obviamente, a falar sobre a comunicação no próximo episódio. Esperamos que tenhamos sido uma bênção. Qualquer pergunta que tiver, claro, pode sempre
entrar em contato conosco, estamos dispostos a responder. Muito obrigado por estar conosco, por mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Deus abençoe.